Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje é o nosso primeiro vídeo no canal. Não tem um cenário, não tem aquelas coisas de blogueira, é apenas um simples tripézinho de R$ 5 e o meu celular e eu. E a gente vai fazer uma maquiagem e eu vou contar um pouco do que aconteceu nos últimos anos, de 2017 até hoje, tá? Não sei se vai ficar um vídeo comprido, não sei como vai ficar, mas eu espero que vocês vejam tudo. Se inscreva no meu canal. Gente, sonhei em falar isso. Se inscreva no meu canal, dá seu like se você gostou. Se vocês querem mais vídeos de maquiagem, de outras coisas, de comprinhas, de algo, entendeu? Vocês vão me dando dicas lá no Instagram. E também aproveitando, vai lá seguir o meu Instagram, que eu vou estar deixando aqui, que é @biagats. Lá eu posto meu dia a dia, tutoriais, essas coisas, tá? Então esse será meu primeiro vídeo. Tô morrendo de vergonha, mas eu espero que vocês gostem. Bom, gente, eu já tô aqui com a pele meio feita, tá? Eu só fiz essa transição aqui, passei a base, pra que a gente não fique num vídeo tão longo, pra eu passar maquiagem e tal. Então, eu vou fazer no básico com você. Então, pra dar uma resumida do que eu vou contar aqui, gente, muitas pessoas me perguntam por que eu quis começar com essa coisa de influência. Então, eu vou contar o que aconteceu durante a minha trajetória de 2017 até hoje. Tá? Não foi anos fáceis, tipo, esses anos foram os mais difíceis, 2017, 2018, e começou a melhorar em 2019. Então, eu vou contar pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Não sei como vai ficar a edição, mas eu vou tentar fazer o melhor pra todos vocês, tá? Então eu vou estar fazendo aqui com o meu espelhinho. Bom, gente, em 2017, a gente termina 2016, né, com aquela coisa. Todo ano a gente termina com aquela coisa, mano. Nosso próximo ano vai ser top, vai ser nota 10, a gente faz nossos projetos, nossos sonhos. E em 2016 não foi diferente. Eu finalizei meu ano falando que 2017 ia ser o melhor ano da minha vida. Primeiro, ia ser meu último ano, terceiro ano, a gente passou de ano, a gente quer o último ano, terceirão, mas não foi como eu esperava. Em 2016 eu descobri que eu ia ser madrinha de um baby da minha amiga, né? Fui escolhida para ser madrinha do Miguel. E aí, né, a gente tá todo feliz. Falei, vamos começar 2017 já ganhando um baby para alegrar o ano. E foi isso que aconteceu. Em fevereiro de 2017, dia 9 de fevereiro, meu afilhado nasceu. O melhor presente da minha vida que minha amiga poderia me dar, que é ser madrinha dele. E aí o que aconteceu, gente? Chegou depois de fevereiro é março. Março, como a maioria das pessoas sabem, é o mês do meu aniversário. E eu sempre, toda a minha vida, sempre falei que março era o meu mês preferido, era o mês que, tipo, melhor coisa da minha vida. Mas desde 2017 foi totalmente diferente. Março continua sendo o meu mês preferido. Mas de 2017 pra cá, tem algo nele que não me traz mais aquela alegria, sabe? Por quê? Em 2016 eu namorei tudo, né? Tive um namorado. E aí eu fiz uma amizade muito grande com a irmã dele. Só que aí a gente acabou brigando, tudo. Só que aí no começo de 2017, ela era minha vizinha, então a gente se via, tipo, direto quando eu saía ou quando ela saía. Ela pediu perdão por tudo que tinha acontecido, pelas coisas que aconteceram. E eu falei pra ela sossegar, que, né, já tinha passado. Mas aí, em 2017, em março, dia 12 de março, ela veio a falecer. Ela sofreu um acidente de carro e veio a falecer. Algo que, tipo, querendo ou não, a gente não espera. Tipo, um dia ela tava lá com a gente, conversando com a gente, e no outro ela não estava. Então, daí 2017 já começou a não ser aquele ano que eu tava esperando. Um ano que eu esperava mil coisas, que eu ia sair da escola, porque eu estudava em escola de período integral e eu precisava trabalhar. E aí eu peguei e saí da escola, só que aí em março
minha amiga veio a falecer, sofreu um acidente de carro. Não vou estar contando aqui o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Se vocês tiverem curiosidade, passou na televisão, tem na internet. Aconteceu isso. E daí veio minha primeira crise de ansiedade. Sempre vinha passando mal, era uma coisa normal minha, porque às vezes eu deixava de comer e aí eu acabava passando mal. Mas nesse dia eu passei muito mal. Eu tinha ficado, quando minha amiga morreu, eu tinha ficado uma semana sem comer direito. Não tava comendo direito, não sentia vontade de comer, não sentia vontade de fazer nada. Eu, achando que eu estava bem, peguei e fui pra academia. Tinha comido um sundae, Tinha ido no shopping, comi um sundae. Falei, agora que eu comi, posso ir pra academia. Fui pra academia. Chegando lá, graças a Deus, era o mesmo dia que a minha tia ia fazer as mesmas coisas que eu, A gente fez o alongamento, se eu não me lembro direito se foi a esteira ou se foi a bicicleta. E aí a gente foi fazer o primeiro exercício. E aí eu falei pra minha tia, Raquel, eu tô passando mal. Aí ela falou assim, Bia, deve ser a pressão. Toma água e pede pra professora um pouquinho de bolacha. Falei, tá bom. Fui, tomei um pouquinho de água e pedi uma bolacha pra professora. Eu levantei, eu não aguentei, caí. A minha tia já foi correndo falar com a professora, pra professora ir ajudar a gente, tudo. Aí a professora já foi fazer os primeiros socorros, só que aí ela falou assim, vai ter que levar ela no médico. Aí a minha tia tava sem carro, ela ligou pra minha avó e minha avó foi me buscar na academia. Dali começou uma coisa horrível que eu não desejo a ninguém. Minha primeira crise de ansiedade, não sabia o que era. Eu cheguei no hospital desmaiada. Eu não lembro muita coisa, mas eu só lembro que eu falava pra minha avó que eu queria minha mãe. Eu queria minha mãe, que eu não queria morrer. Tipo, eu não sentia minha perna. Toda hora eu falava que tinha algo formigando em mim. Eu falava que era pra chamar minha mãe, porque eu não podia morrer, que eu não ia morrer, que eu não ia morrer. E aí minha avó falava, não, mas não vai acontecer nada com você. Eu falei, não, vó, eu quero a minha mãe. Minha mãe foi lá pro hospital, tudo. Passei pelo médico. Perguntou pra minha mãe, ela teve algum trauma recente? Aí minha mãe pegou e falou, sim, a morte da amiga dela. Aí ele falou assim, então, é uma crise de ansiedade, de nervosismo, e ela não pode passar nervoso. Eu vou dar um calmante pra ela e, tipo, é aquele calmante bem calmante mesmo. Aí minha mãe até ficou com medo, porque falam que, tipo, assim, a pessoa fica muito aérea e que se eu acabasse começando a tomar esse remédio, eu ia ter que ficar direto tomando esse remédio. Mas aí eu tomei. Fui pra casa, tudo aconteceu de boa. Só que aí eu achei que aquela ia ser a última vez. Dali em diante eu comecei a ter muitas crises de ansiedade. E foi quando aconteceu na escola, eu tava na escola. Eu nunca fui de jogar educação física, nunca. Porque o único jogo que eu gostava, que era vôlei, toda vez que eu ia jogar, eu machucava meu braço e eu ficava 10, 15 dias com ele engessado. E aí eu não estava jogando, estava sentada, conversando com uma amiga minha. E, como sempre, segurando o celular, blusa dos meninos. Tava vindo uma bola na minha cara e eu uso óculos. E eu fui e coloquei a mão assim. Foi a esquerda. Coloquei a mão esquerda. Na hora que eu coloquei a mão esquerda, na hora meu braço inchou. Eu falei, pronto, vou ter que ir pro hospital. Fiquei um dia, não aconteceu nada. Eu falei, não parava a dor, não parava de doer, não parava de doer. A minha mãe falou assim, a gente vai ter que ir pro hospital. Eu falei, ok, mãe, vamos pro hospital. Fomos pro hospital, fiquei 15 dias com ele engessado. E aí o médico pediu para que eu passasse no especialista de punho de mão. E aí minha mãe marcou o especialista, eu passei no especialista, só que na hora que eu fui tirar o gesso, que ele falou que não... O médico falou que eu não precisava no hospital para mim estar tirando o gesso. Então minha mãe tirou em casa, porque... Como eu tinha falado, várias vezes eu já tinha ficado com o braço engessado e tinha tirado em casa. Minha mãe tirou o gesso, eu fiquei com a mão assim, não conseguia mexer ela. Minha mãe tentou mexer e eu não conseguia. No outro dia, minha mãe tirou um dia antes que eu ia passar no médico e estava marcado. Foi pro médico, tudo.
E aí, chegando lá, ele pegou e pediu pra mim tá fazendo um raio-x na hora. E aí eu fiz. E aí ele achou estranho, pegou e perguntou pra mim se eu sabia de uma deformidade que eu tinha no punho. Aí eu falei que não, minha mãe falou que não, falou não. Toda vez que a gente ia pro médico, que o médico falava era uma luxação, era algo, alguma coisa assim. E só engessava, tirava, vamos viver a vida. E aí ele falou que não, que era uma deformidade. E aí ele viu que eu não tava mexendo no braço. Ele falou assim, te passar pra você usar uma tala. Uma talinha, né? Não precisa de gesso, não precisa de nada. Só vai usar uma tala e a gente vai ver se vai fazer cirurgia. Tudo bem, né? Peguei e falei, amém? Foi daí que eu comecei a ficar com o braço esquerdo sem mexer. Não fazia nada, não conseguia mexer nada, só com o braço direito. E aí foi passando os meses, tive mais crise de ansiedade, porque eu ficava nervosa, porque eu não podia fazer muitas coisas. As pessoas viravam pra mim e falavam que eu não fazia nada em casa, e eu comecei a ficar nervosa com essas coisas. Só que daí em diante, minhas crises de ansiedade só foi aumentando. Passei em um médico, passei em outro, e o médico falou a mesma coisa pra mim, que eu ia fazer os exames, fiz ressonância, fiz um monte de coisa. E daí em diante, né, perdi meu movimento do meu braço esquerdo, totalmente. Eu tirava só pra tomar banho, e a única coisa que eu conseguia fazer era ficar assim. Eu ficava desse jeito. E daí em diante, eu não conseguia fazer as coisas. Eu simplesmente não conseguia me maquiar direito, que era algo que eu gostava. Gostava de fazer vídeos, gostava de me maquiar. Eu tinha aprendido a colocar cílios, então era algo que eu queria muito. E daí em diante a gente só foi indo e as minhas notas ficaram baixas na escola. Eu não vi o porquê, sabe? Realmente eu queria desistir porque eu não vi o porquê eu estudar, sendo que eu tinha perdido o movimento da minha mão esquerda. E aí o médico falava que era pra me mexer, só que eu não conseguia mexer de jeito nenhum. Aí o médico começou a falar que era coisa da minha cabeça, que a dor era da minha cabeça, que a dor não era tão forte, que isso e aquilo. E aí eles começaram a me dar antidepressivo, começaram a me dar essas coisas. E aí quando foi passando esses tempos, quando foi em novembro de 2017, eu perdi minha avó por parte de pai. A gente não era tão próxima. Eu vou pra casa do meu pai de vez em quando. Eu ia pra casa do meu pai de vez em quando. Hoje em dia também não sou muito de ir pra lá, mas eu tinha um amor muito grande pela minha avó. A última vez que eu vi ela já estava doente e ela falou pra mim que ela queria me ver lá. E eu falei, não, vó, semana que vem eu venho pra cá pra ficar com a senhora. Eu tinha que fazer as coisas da escola, então eu falei, semana que vem eu venho pra cá, porque acaba meu TCC. E aí ela falou, tá bom. Só que, quando foi pra mim ir, minha madrasta mandou mensagem falando, eu tava na escola, ela mandou mensagem falando pra mim que minha avó tava internada e que os médicos tinham pedido pra que todo mundo que quisesse ver ela fosse lá. E aí na hora que eu cheguei em casa da escola, esperei minha tia chegar do trabalho e aí a gente foi. Só que na hora que a gente chegou lá, ela já tinha falecido. Então não deu tempo de eu ir ver ela. E aí foi um baque mais uma vez, mais uma morte em um só ano. E aí mais um cemitério, mais um velório. Fiquei uma noite todinha no velório, porque minha avó ficou velando a noite todinha. E aí foi mais uma semana. E foi bem a semana do TCC que eu fiquei em casa. Eu não conseguia. Quase eu tive a mesma crise de ansiedade. Quando eu tava começando a ter essa crise de ansiedade, a minha mãe falou assim, ei, para, a gente tava no hospital. A gente tava no hospital porque quando a pessoa morre no hospital, tem que passar por todo um processo. E aí minha mãe falou assim, não, você não vai ter, você sabe que isso é seu psicológico. Eu tive que voltar pra escola porque tava começando a fazer o TCC e precisava de mim. Graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa que aprendi muito rápido.
Então, eu consegui apresentar meu TCC, tirei a nota máxima do meu grupo. Então, graças a Deus, né? Mas mesmo assim, eu fiquei com notas baixas, só que passei de ano. Agora eu vou ter que me acostumar com a perca do meu braço, porque eu tinha perdido o movimento, então eu vou ter que me acostumar com isso. Diante eu fui vivendo, sabe? Empurrando com a barriga. Só que quando foi em 2018, no começo do ano, meu braço direito começou a falhar. Eu comecei a sentir muita dor, muita dor. Eu ficava chorando dia e noite com dor nos meus braços, no meu braço direito. E aí eu falei, não, eu não vou perder o movimento do braço direito. Só que na hora que eu senti a dor, eu travei e não conseguia mais movimentar meu braço direito. E aí foi daí que eu perdi o movimento do meu braço direito também. Não era totalmente igual ao do esquerdo, mas eu perdi o movimento do braço direito. Foi algo muito difícil pra mim, porque eu ia fazer 18 anos, queria a festa, queria sair com os amigos, só que comecei a tomar remédios de antidepressivo. Os médicos já falavam que não tinha mais o porquê fazer a cirurgia, porque se eu fizesse a cirurgia, eu ia perder totalmente o movimento do meu braço, que a dor que eu sentia não ia ser nada comparada à dor que eu ia sentir do pós-operatório. Então, eu fiquei assim, então não tem mais jeito, vou ter que ficar com os 2 braços engessados. E aí foi em 2018, eu fiquei com os 2 braços engessados. Eu não perdi totalmente o movimento do braço, dos 2. Não tomava mais banho sozinha, que foi algo que, tipo assim, me marcou bastante, porque não conseguia tomar banho sozinha, tinha que tomar banho com alguém. Não conseguia lavar meu cabelo, que era algo assim, que se vocês verem assim pelos meus stories, é algo que eu amo, meu cabelo lavado, meu cabelo hidratado, meu cabelo limpo. Não conseguia fazer maquiagem, o básico era o básico do básico, eu 2 talas na mão para me conseguir movimentar os meus dedos. Mas tinha vezes que eu passava dia e noite chorando, deitada no sofá. Até minha família falava assim que eu tava sendo meio que parte da casa, porque eu não saía, não tinha vontade de sair, porque eu olhava assim pra mim, eu engordei de uma maneira surreal, entendeu? Se vocês verem fotos minhas antes e hoje, vocês podem ver a diferença. Eu só queria ficar dentro de casa, não sair, tinha perdido todas as minhas amizades, entendeu? Porque eu não queria saber, porque eu olhava pra mim, tinha vezes que eu ia pra igreja, eu falava assim, vou pra igreja, né? Quando eu falava que ia, falava, vou pra igreja. Na hora que eu colocava uma roupa, eu pegava e falava que eu não ia mais, porque a roupa não tinha ficado legal, não queria ir. E aí foi assim, meu 2018 foi de uma maneira totalmente horrível. Não saía pra nenhum lugar. Os meninos mandavam mensagem pra mim sair, mas eu não queria, porque eu falava assim, eu vou sair desse jeito com 2 braços, que eu não mexo pra nada, como que eu não conseguia nem pegar o ônibus sozinha. Então, meio que eu fiquei dependente dessa deformidade. Algo que eu falo pra vocês, gente, não fique dependente de algo, não dependa, porque tudo vai passar, tudo. Eu falo que assim, 2020, mesmo com tudo que a gente tá passando, não foi o pior ano da minha vida. O pior ano da minha vida foi 2017 e 2018, porque 2018 eu não tive vida, não tive. Simplesmente eu fiquei com os 2 braços engessados, eu não saía, não vivia, não curtia. A gente acha assim, vai fazer 18 anos, vai tudo mudar. Gente, não mudou nada pra mim, mudou nada. Continua a mesma coisa. Simplesmente só foi um ano em que eu sofri bastante. Eu não desejo isso pra ninguém, tá? Porque foi difícil, eu passei, as pessoas olhavam assim pra mim e falavam assim, mas você já passou em quantos médicos? Eu passei em 6 médicos, e todos ficavam um jogando para o outro. Até que eu fui no médico, no cirurgião-chefe lá do meu convênio.
E aí, quando eu cheguei lá, ele pegou e falou que essa deformidade não era algo que eu precisasse fazer cirurgia. Que eu só iria fazer cirurgia se eu não estivesse gostando do meu braço, gente. Eu vou mostrar meu braço aqui, ó. Se vocês verem a diferença do meu braço, ó, ele tem tipo uma lombadinha, ó, os dois. E aí ele falou que se eu quisesse fazer a cirurgia, era a cirurgia só de estética, que seria para arrumar o braço, mas que não ia sair a dor. A dor não ia sair. E aí eu fiquei tipo, mas então por que eu vou fazer a cirurgia? Ele falou pra mim que da maneira que estava meu braço, eu não poderia fazer, porque ele estava inchado, eu não estava movimentando ele, então eu não poderia fazer, porque realmente, se eu fizesse, eu ia perder o movimento total do meu braço. Ele colocou gesso nos 2 braços, ele mandou tirar a tala que eu tava usando e colocar o gesso. Eu pus o gesso, ele mandou ficar, acho que foi um mês de gesso. E depois voltar lá. Falei, tá bom. Fiquei um mês de gesso, gente. Com os 2 braços engessados. É horrível. Horrível, gente, porque não podia molhar. Então, assim, pra mim tomar banho, eu tinha que tomar banho com 2 sacos na mão. Tomar banho, assim, de braço aberto, pra minha mãe lavar meu cabelo, me lavar. Então, assim, era horrível. Se já tava feio, horrível, quando eu tava com a tala e conseguia tirar a tala, imagine quando eu tava com o gesso e eu não podia tirar o gesso. E aí, dali, quando eu voltei, ele falou assim, agora você vai tirar o gesso e não vai colocar a tala. Aí eu, mas como que eu vou movimentar? Aí eu saí do hospital chorando. Aí a minha avó falou, você não vai colocar a tala. Eu, vó, mas tá doendo, vó, como que eu vou ficar? E ela, você não vai colocar a tala. Eu falei, tá bom. Aí a minha avó chamou a pastora pra ir na minha casa pra orar por mim, porque meio que eu tinha perdido o sentido da vida. Eu não acreditava mais em nada, só acreditava na minha dor e queria acreditar que podia ter uma saída pra mim. E aí a pastora veio, orou por mim e falou que alguém tinha feito, né, algo pra mim ficar presa. Isso aí eu não vou entrar em detalhes, quem quiser que eu conte meu testemunho, eu conte, tá? E aí daí ela falou que eu ia tirar as minhas talas e ia ficar sem porque eu ia ser curada. Falei, tá bom, amém. Só que antes disso aconteceu outra coisa. Minha primeira crise de enxaqueca, quando eu tinha 15 anos. Eu tive minha primeira crise de enxaqueca, fui pro hospital. Quando eu cheguei no hospital, eu não passava com nenhum remédio. Me deram morfina, passou. E aí, com 18 anos, deu outra crise de enxaqueca. Tinha ido pra igreja no dia. E aí, depois que eu fui pra igreja, eu tava já com dor de cabeça. E aí, a minha mãe falou assim, toma um Tilenol, deve ser gripe, você lavou o cabelo e ficou lá fora, aquelas coisas de mãe, né? E aí eu falei assim, tá, né? Fiquei 3 dias morrendo de dor de cabeça, não conseguia abrir meus olhos, não conseguia olhar assim pro sol, se eu olhasse assim pro sol eu não conseguia, não tava comendo direito. E aí quando passou 3 dias a minha tia pegou e falou assim, eu vou te levar pro médico. Falei, tá bom. Aí ela me levou pro médico, ela chega do serviço 2 horas, me levou pro médico. Chegando lá, o médico pegou, me passou remédio, como normal, né? Passou o remédio, tomei o remédio na veia, e aí eu voltei, aí eu perguntou, passou? Eu falei, não, nada. Ela, você continua? Eu falei, sim. Aí falou assim, quantidade da dor, de 0 a 10. Eu falei, 11. Porque eu tava com muita dor, muita. Tipo, eu queria socar minha cabeça na parede. Eu peguei e falei assim, que eu tava com dor. Aí ele pegou e falou, tá, vou passar outro remédio. Passou outro remédio, mais forte. Continuou a mesma coisa. Aí eu peguei e contei que eu tinha tido em 2015, tinham me dado
morfina. Aí ele falou assim, então eu vou te passar morfina. Passou morfina, tomei, não adiantou nada. A dor da minha cabeça continuava. Isso, eu tinha chego no hospital 3 horas, isso já era 11 horas da noite. E ele falou assim, então a gente vai passar um remédio mais forte que morfina e a gente vai te levar pra fazer uma tomografia. Aí eu falei, tá bom, né? A gente pegou, fez a tomografia e aí a médica falou que não tinha dado nada na tomografia, mas que o remédio não tinha passado, ela ia me manter lá no hospital em observação e que de manhã eu ia fazer uns exames. Falei, tá bom, isso já era 2h30 da manhã. Aí meu avô tinha ido pra lá, ficou comigo e eu não conseguia abrir o olho ainda, não conseguia ver nada. Ia fazer exame de sangue e ia colher meu líquido, que é o líquido da espinha, que é pra ver se eu tava com meningite. Aí o médico chegou com a enfermeira, tudo, aí ela falou, você vai ficar assim, tudo. Gente, eu não senti a agulha entrando, não senti. Não sei se era porque eu tava em base de remédio, só tomando remédio, porque desde o outro dia, das 3 horas, eu tava com acesso no braço, tomando remédio, tomando medicamento. E aí eu não senti, eu só senti na hora de tirar, porque ele falou, você vai sentir uma pressão na sua cabeça. Eu falei, tá bom. Na hora que ele tirou, eu senti a pressão da cabeça. Aí eu subi pro quarto. Passei a noite lá no quarto. Quer dizer, né? Não dormi nada. Porque, gente, quem tá em hospital sabe. É horrível dormir em hospital. Aí no outro dia, a neuro, né? Que como era meu caso, era neuro. Ela passou pra falar o resultado do exame. E tinha dado uma alteração, não era meningite, mas tinha dado uma alteração na minha pressão craniana. A minha pressão craniana estava muito elevada. A médica falou assim, olha, você tá melhor? E eu tinha melhorado um pouquinho, não tava 100% a cabeça. Mas eu queria ir pra casa, não queria ficar no hospital. Aí eu falei, tá. Aí ela falou assim, então, se você quiser ficar, você pode ficar mais uma noite. Mas se você quiser ir embora, eu assino a papelada da alta. Aí eu falei, não, quero ir embora. Aí a gente foi embora pra casa. Só que no outro dia eu tinha médico do braço e eu tive que ir. Só que eu não poderia andar por conta do exame que eu tinha feito na coluna. Só que eu fui de ônibus com a minha mãe. E aí quando eu cheguei em casa, eu tava deitada e aí à noite começou a doer muito minhas costas. Eu comecei a me dar falta de ar, não conseguia respirar, não conseguia deitar na minha cama. Eu ficava andando pela casa, orando, pedindo para que tirasse aquela dor de mim. E aí eu fiquei um mês, gente, deitada, sem conseguir me movimentar. Aí eu falei, pronto, né? Além do braço, agora eu não consigo andar. E aí naquela noite aconteceu coisas, tipo, inacreditável. Mas Deus é maravilhoso, é sobrenatural as coisas que ele faz por mim, pela minha vida. Aí, quando eu passei no médico, tudo, tirei os gessos e tal, e comecei a movimentar aos poucos. E daí em diante, foi tudo correndo bem. Aí você pergunta pra mim, Bia, por que você quis virar influencer? Gente, eu sempre amei me maquiar. Tipo igual, esse delineado que eu fiz aqui hoje. Eu aprendi me maquiando. Não fiz curso de maquiagem, não fiz nada. É meu sonho fazer um curso de maquiagem, mas eu aprendi me maquiando. E eu sempre fui apaixonada por me maquiar. Amava me maquiar. Nossa, pra ir pra escola, eu me maquiava todos os dias. Eu estudava de manhã, eu me maquiava. Se eu chegasse na escola sem uma máscara de cílios, porque na época eu não sabia colocar cílios, sem uma máscara de cílios e sem um batom vermelho, gente, as pessoas olhavam assim e falavam assim, o que aconteceu, Bia? Tá doente? Ou você tá triste, tá sofrendo, tá com alguma coisa? Era assim. Então, assim, eu quis virar influencer porque, gente, eu quero mostrar o que eu sei, o que eu aprendi, entendeu? Fazendo assim. E quero mostrar que você também é capaz, entendeu? Eu sou uma simples menina de São Paulo, de 20 anos, com um sonho enorme, enorme.
Eu achei que quando aconteceu tudo que aconteceu na minha vida, de 2017 até 2019, tudo que aconteceu na minha vida, eu ia ter que desistir do meu sonho. Porque meu sonho simplesmente era terminar o terceiro ano, fazer Enem, entrar numa faculdade de enfermagem, que eu ainda vou entrar, numa faculdade de enfermagem, fazer a enfermagem, depois fazer a medicina. Só que não foi como eu planejei. Vocês acham que eu planejei ter ficado com meus 2 braços sem movimentos? Depois que passou tudo isso, que eu melhorei com os braços, eu falei, eu preciso de um emprego, preciso, porque a vida de burguesa que eu sonho precisa ser alcançada. Sim, gente, eu fiquei em depressão, eu tive depressão, eu não queria sair de casa. A minha depressão era, eu ficava o dia inteiro deitada. Eu levantava, tomava café, que minha avó fazia pra mim, não fazia nada em casa, porque eu não podia por causa do meu braço, e ficava o dia inteiro deitada mexendo no celular. E as únicas coisas que eu via era coisas de maquiagem, vídeo de comprinha, e eu falei, por que eu não posso fazer isso? E dali em diante, entrei num trabalho, em julho, foi. Em julho eu entrei no trabalho, mas eu já tinha começado com a minha lojinha. E a minha lojinha foi assim, simplesmente eu precisava de dinheiro para comprar maquiagem, porque, gente, querendo ou não, pra fazer vídeo, a gente gasta maquiagem, a gente gasta as coisas. E eu precisava de maquiagem, e aí eu peguei e falei, se eu gosto de maquiagem, por que não vender maquiagem? E planejei, eu tenho até um caderno. Eu tenho um caderno que eu planejei tudinho. Planejei como seria o nome. Planejei como que seriam minhas vendas, como que seria meu lucro. Planejei tudo. Aí a minha mãe tinha sido mandada embora do emprego. E ela falou assim, eu vou te ajudar. Pegou e me ajudou com a minha primeira remessa de maquiagem. E dali em diante eu fui vendendo, mas mesmo assim correndo atrás de um emprego para mim trabalhar, porque eu precisava de um emprego fixo. Aí eu entrei no emprego, só que não era um emprego confiável. Eu fiquei 3 meses lá e sofri um acidente de trabalho, né? Porque eu estava indo trabalhar e aí aconteceu que eu não tenho força no braço, então eu fui passar de um banco para o outro no ônibus. O ônibus deu um tranco, eu fui e bati com tudo no meu joelho. Na hora, meu joelho inchou. Fui pro médico, fui pro hospital. O hospital era perto da onde eu trabalhava. E aí o médico já engessou na hora, porque tava muito feio, muito horrível. Aí ele engessou na hora, eu peguei 15 dias de atestado. E aí aconteceu o quê? Eu fui mandada embora. Na hora de receber, não quiseram me pagar. Eu com as minhas vendas pela lojinha, não são muitas, por isso que eu falo que não posso tirar falar que eu sou bancada pela minha lojinha, porque eu não sou. Só que meu sonho de trabalhar fora continua. Eu tenho um sonho de ter uma empresa? Tenho. Um sonho de ter uma loja? Tenho. Mas para isso eu preciso primeiro batalhar bastante. E foi daí que eu decidi vir para o YouTube, para o Instagram. Não é fácil começar. Gente, não é fácil começar a vida no Instagram, no YouTube. Mas, então assim, eu sempre gostei, sempre fui de tirar, de postar coisa, qualquer coisinha que acontecia, algum lugar que eu ia sair, eu sempre postava foto. E aí tinha pessoas que falavam assim pra mim, Bia, por que você não ensina a fazer maquiagem? Você faz maquiagem tão bem. E eu fui pegando aquilo, fui querendo, comecei a gravar uns vídeos. Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer. E aí, daí em diante, eu comecei a gravar. Só que aí, com tudo que aconteceu, esse ano eu falei assim, não, eu vou. E daí eu quis fazer meu primeiro vídeo no YouTube. É difícil, muito. Vai ter lutas, demais. As coisas que vão acontecer depois de tudo isso vai ser melhor.
E eu falo assim, hoje a gente tá passando por uma pandemia, onde as pessoas não sabem para onde recorrer, as coisas estão tudo fechada e meio que estamos se sentindo igual que eu me senti quando eu fiquei o dia inteiro em casa. Mas não deixa isso acomodar vocês. Não fiquem acomodados com a situação. Esse era meu erro. Eu me acomodava com a situação que eu estava passando, achando que estava tudo normal, mas não estava. Não estava. No momento em que as pessoas falavam assim, Bia, vamos sair. E eu falava que não, porque eu estava me acomodando do jeito que eu estava. Meio que eu estava deixando acontecer aquilo. Então, assim, gente, por que eu quis fazer esse vídeo, né? Eu perguntei pra vocês no Instagram, a maioria votou que sim. Eu queria falar pra vocês que tudo é possível, tudo. Tudo que vocês quiserem fazer, faça. E tipo assim, depois de tudo isso que aconteceu, eu voltei a falar com as minhas amigas. Hoje a gente tá com uma amizade incrível, onde simplesmente eu posso contar com elas podem contar comigo e as coisas não mudaram. Então, gente, eu quero finalizar esse vídeo. Não sei se vocês vão gostar ou não, mas eu espero que vocês gostem, entendeu? A gente não pode parar, a gente não pode parar porque tem muitas coisas pra gente acontecer ainda, muitas coisas. E eu posso dizer pra vocês que tudo vai passar. E que assim, se vocês quiserem eu trago mais vídeos meus, se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma coisa que eu deixei de contar, que eu parei no meio, se vocês quiserem podem me mandar mensagem, meu direct lá no Instagram, que eu vou deixar aqui, no meu Instagram, tá? Vocês podem falar. Lá eu sempre faço uma caixinha de perguntas, o que vocês quiserem perguntar, o que vocês quiserem saber, se vocês quiserem que eu vou mais a fundo em algum assunto, podem me falar, tá bom? Vou querer trazer mais vídeos me maquiando pra vocês, tá? Espero realmente que vocês gostem. Se vocês gostarem, compartilhe com alguém, curta, se inscreva no meu canal, porque se Deus quiser esse canal vai ir além, eu vou trazer mais coisas, vou trazer vídeos, vou trazer maquiagem, vou trazer música, vou trazer tudo pra vocês. Então, se vocês quiserem, tá? Compartilha, curta e eu vou estar lá no meu Instagram falando com vocês, ok? Então é isso. Eu agradeço muito. Graças a Deus eu não chorei, porque eu tava com medo de chorar. Não sei como vai ficar a edição, mas eu espero muito que vocês gostem e que logo mais a gente possa melhorar nosso estudo, assim, né? Que a gente possa melhorar as coisas, ok? Tchau, tchau!